A nossa forte ligação, tal como a de todos os outros animais, com o alimento é inegável e extremamente forte. Afinal de contas, nós necessitamos do alimento para nos mantermos vivos. O problema do Homo sapiens, vivendo nas condições em que vive hoje na sociedade, ele muitas vezes não consegue desligar o mecanismo que o faz buscar o alimento, quando este é de difícil obtenção e muitas vezes escasso. Ele liga o botão de procurar o alimento, achar e se alimentar, mas depois ele não desliga e continua sobrealimentando, e em função disso acontece o processo da obesidade. Veja, o homem em condições naturais, ele está sempre buscando o alimento. E ele é treinado para isso, tal como os outros animais. Ele é treinado para a caça. Isso começa a acontecer desde idade muito tenra, quando as crianças realizam as suas brincadeiras infantis. As brincadeiras infantis e até os jogos que são criados em torno das brincadeiras, como por exemplo o futebol, é um preparativo para a caça de outros animais, a fim de que você possa se alimentar. Até as brincadeiras são uma preparação para a própria caça. Em termos de divertimento, o homo, ele é ensinado a caçar. Acontece que, se por um lado a busca do alimento é uma constante preocupação, principalmente para o homem vivendo em condições naturais, porque aqui onde nós nos encontramos, com uma moedinha de R$1, você vai ali na padaria e compra uma quantidade expressiva de calorias. Para você conseguir essas calorias no meio natural, você tem que se desgastar, correr, subir, descer e caçar, correr atrás de animais e abatê-los. Isso é relacionado à atividade física. Agora, quanto mais econômica for a sua atividade física lá no meio natural, melhor as suas chances de sobreviver. Nenhum homem em condições naturais permanece a fazer atividades físicas que não forem necessárias para a sua subsistência. Não existe muitas brincadeiras, não existe atividades de lazer que envolvam muita atividade física, porque isso é muito custoso a nível energético. Assim, as atividades físicas, elas são sempre as mais econômicas possível. Ou seja, dentro da nossa estrutura social, na qual normalmente não faltam calorias para que você mantenha a sua sobrevivência, é lógico, é uma vergonha que ainda pessoas passem fome numa época como essa, não é mesmo? Porém, em condições naturais, não existe grande dificuldade para você conseguir o alimento. Se for assim, então eu não vou realizar atividades físicas porque eu não preciso de caçar e nem correr atrás de alimento. Só que não é bem assim. Se você quiser viver bem, se você quiser viver prolongadamente, você tem que procurar pelo menos imitar alguns dos hábitos essenciais dos homens que vivem em condições aborígenes. Às vezes eu falo aborígene, a pessoa acha que são só os aborígenes australianos. Não. Qualquer indivíduo que viva no meio natural, ele pode ser considerado um aborígene, tá? Apenas um parênteses para você. É por isso que os estudos em zoologia, eles são muito observados por sociólogos. A sociologia se fundamenta muito em estudo zoológico, em estudos de outros animais e seu comportamento no terreno, e também o estudo de outros Homo sapiens
que vivem da forma mais natural possível, como os próprios aborígenes australianos, os Aikungs na África, os pigmeus, os Yanomamis, aqui na floresta amazônica, os Mundurucus e outros povos que vivem em condições quase que intocáveis pela civilização moderna. Então observa-se nesses povos que a realização, a prática das atividades físicas, ela é sempre levada de uma forma econômica. Agora, a questão é, você vive para comer ou come para viver? Lá no meio natural, você come para viver e não vive para comer. Tanto é verdade que você não observa relatos de obesidade dentre esta população. Agora, e a atividade física? Você faz atividade física para viver ou vive para fazer atividade física? Não é? Então veja você, tem muitas pessoas que o tempo inteiro estão pensando em atividade física. E ai se deixar de fazer a sua atividade física. O que muitas vezes suplanta em muito as práticas das atividades físicas semelhantes às dos homens vivendo em condição natural. Similar ou de forma diametralmente oposta, o que nós vamos observar são pessoas que se alimentam ou que parecem viver para comer, sobrealimentando e ingerindo muito mais caloria do que os nossos pares que vivem em condição natural, ocasionando dois grandes problemas. De um lado, indivíduos que vivem em hipercinesia, pessoas que realizam atividades físicas demais, culminando com envelhecimento precoce, com os sintomas de sobretreinamento, como angústia, depressão, processos inflamatórios, insônia e muito mais. E lá do outro lado, inegavelmente, o sobrepeso, a obesidade. Então, o porquê desse vídeo aqui? É um chamamento à consciência para que nós possamos encontrar um equilíbrio nas coisas da vida. E muitas vezes nós vamos encontrar muito equilíbrio nisso, observando o comportamento dos nossos ancestrais ou dos nossos pares vivendo lá no campo, não é mesmo? Então é isso aí. Vamos buscar o equilíbrio, fazer atividades físicas de forma regular e eficiente, sem mais nem menos, e o mesmo aí para a sua dieta alimentar. Um abraço para todos vocês.